E aí, galerinha do bem, tudo na Santa Paz? Eu espero que sim. Me diz uma coisa, você sabe o que é um número racional? E como que esses números aparecem escritos no nosso dia a dia? Você sabe identificar alguma forma de como esses números aparecem escritos por aí? Pois é, eu sou o professor Josemir e o papo aqui é matemática. Então, mas antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, eu convido a você a deixar o seu joinha, a se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Então se liga aí, fica até o final que é sobre os números racionais que nós vamos falar, beleza? Então vamos para cima! Muito bem, aqui de volta para que nós possamos discorrer um pouco, falar um pouco sobre os números racionais. O que é um número racional? Como que esses números aparecem escritos no nosso cotidiano? Então, aí eu trouxe algumas imagens onde vocês estão percebendo, né, que essas imagens elas caracterizam para a gente a presença dos números racionais no nosso dia a dia. Quando nós medimos a nossa altura, quando nós vamos ao supermercado, quando numa situação de lucro ou prejuízo, quando nós temos números percentuais, quando nós tomamos água, nós estamos tomando uma parte do todo, ou quando nós comemos um pedaço de bolo, uma fatia do bolo, nós estamos comendo uma parte do bolo. A mesma coisa com a pizza, quando nós estamos comendo uma pizza, nós estamos comendo uma parte da pizza, uma parte do todo. E assim, quando nós subimos na balança para medir a massa do nosso corpo, nós utilizamos os números racionais para registrar. Então perceba que os números racionais eles estão presentes no nosso cotidiano de várias maneiras. E esses números, os números racionais, eles são formados por vários outros números. E nós vamos conhecer agora cada um. E no final do vídeo eu tenho certeza que você será capaz de dizer com precisão o que é um número racional. Então vamos conhecer aqui os vários tipos de números que formam os números racionais. Beleza? Então vamos aqui. Como que nós vamos perceber os números racionais no nosso dia a dia? Então, pessoal, os números racionais, eles se apresentam escritos de várias formas, né? E a primeira forma dele é como um número natural. O que é um número natural? Os números naturais são aqueles números, foram os primeiros números criados pelo homem. Foram aqueles números para registrar quantidade. Então, por exemplo, quando você olha aqui para essa imagenzinha, aqui nessa imagem tem quantas pessoas? Se eu te perguntar, quantas pessoas tem aqui nessa imagem? Então, a gente observa aqui duas pessoas. Então, esse 2, ele é um número racional. Aliás, ele é um número natural, perdão, porque ele vai quantificar, ele vai estar registrando a quantidade de pessoas que tem ali. Beleza? Então, os números naturais são aqueles números que começam lá com 0, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Os números racionais ele também se apresentam escritos como números negativos. Os números naturais, num certo período de tempo, eles não foram suficientes para registrar, para atender a necessidade do homem. Então, houve-se a necessidade de criar os números negativos. Então, lá com a expansão comercial, quando o dinheiro começou a circular, o homem, né, os comerciantes da época, eles começaram a comprar e a vender. E aí, nessas transações, tinha dias que eles tinham lucro, tinha dia que tinha prejuízo. E aí, no dia que tinha prejuízo, para registrar essa situação, foram criados números negativos, porque os números naturais não eram suficientes para isso. Beleza? Então, quem são os números negativos? Os números negativos, pessoal, são todos os números precedidos do sinalzinho de menos. Então, quando eu tenho aqui menos 2, eu tenho aqui um número negativo. E aqui está indicando para mim que eu tive um prejuízo de R$2, ou então que eu perdi duas coisas. Então, é nesse sentido. Os números negativos também são utilizados para registrar saldos bancários, né? Quando a gente puxa lá o nosso extrato, se a nossa conta, se a gente estiver devendo ao banco, vai apresentar esse sinalzinho de menos, dizendo que nós estamos devendo. Os números naturais negativos também é para representar a medida de temperatura, saldo de gols e assim por diante. Tem uma infinidade de aplicação dos números negativos, mas ele foi criado com esse intuito de registrar prejuízo. Tranquilo? Os números
racionais, ele também se apresenta no nosso cotidiano na forma percentual. Quem são os números percentuais? São aqueles números que quando nós entramos nas lojas, tem lá aqueles cartazes apresentando para a gente as promoções, os descontos, né? Você tem desconto de tantos por cento, tal. Então, esses são os números percentuais. Então, são os números escritos com esse símbolozinho aqui, símbolo de porcentagem. Então, todos os números escritos com esse símbolozinho é um número racional. Tranquilo? Os números racionais também eles se apresentam no nosso cotidiano na forma de raízes. São as raízes exatas, somente as raízes exatas. Professor, e as raízes não exatas? Raízes não são números racionais. E são o quê? É um outro tipo de número que nós veremos no próximo vídeo. Então, veja só. Quem são essas raízes? Por exemplo, quando eu tenho aqui ó, a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é um número exato, então aqui vai ser 2. Então, as raízes exatas são números racionais. Lembrem-se disso, as raízes exatas. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, raiz cúbica de 8 e assim por diante. Os números racionais também se apresentam no nosso cotidiano na forma decimal. São os números decimais, são os que mais aparecem no nosso cotidiano. Quando nós vamos ao supermercado, né, a gente vê lá os cartazes com o preço dos objetos. O objeto custa R$ 2,99, R$ 3,99 e assim por diante. Então, são os números que mais a gente vê no nosso cotidiano. São os números decimais. E os números decimais eles se apresentam de duas maneiras, né? Os mais comuns são os decimais exatos, são os que nós mais vemos no nosso cotidiano, mas também existem os decimais não exatos. Quem são os decimais exatos? Os decimais exatos são aqueles números, por exemplo, se eu tiver aqui 0,2. 0,2 representa aqui, também se a gente for relacionar com dinheiro, isso daí está representando 20 centavos. Então, 20 centavos é uma parte do real. Então, aqui a gente já tem uma noção. Números racionais, pessoal, são aqueles números para representar parte de alguma coisa. Eles foram criados com esse objetivo, né? Os números inteiros caracterizavam algo, como o nome já diz, inteiro. 2 menos 2, 5, é algo inteiro. Os números racionais eles foram criados com o intuito de representar parte do inteiro, a parte de alguma coisa. Esse foi o objetivo principal que foram criados os números racionais, para indicar a parte de alguma coisa. Tranquilo? Como aqui no exemplo que eu coloquei, 0,2, isso daqui se tratando de dinheiro, isso daqui é 20 centavos. Então, 20 centavos é uma parte do real. Beleza? E os decimais não exatos? Os decimais não exatos são aqueles decimais que nós chamamos de dízimas periódicas, como por exemplo aqui se eu tiver 0,222, esse 2 aqui ele é infinito, ele não acaba jamais. Então esses números que tem essa sequência de algarismo aqui repetido, esses números são chamados de dízimas periódicas, e as dízimas periódicas é um exemplo de números racionais, beleza? Existem outros números, como por exemplo aqui, 0,1250. Esse número aqui ele não é uma dízima periódica. Ele é um decimal infinito, mas não é uma dízima periódica. Porque quando eu tenho aqui 0,222 reticência, eu sei que número que está sendo repetido aqui. Aqui nesse primeiro número, eu não sei qual é o número que eu vou escrever aqui depois da reticência. E nesse caso aqui do 0,2, eu sei que aqui o número que vai prosseguir é o 2. Então, esse número que eu sei qual é o repetidor, esse número ele é um número racional, ele é uma dízima periódica. Já esse número que eu não sei qual é que eu vou colocar lá depois da reticência, esse número não é racional. E ele é o quê? Fica para o próximo vídeo, tranquilo? Então, veja só. Aqui nós temos os decimais exatos, que são os decimais aqui que é 0,2, não tem mais número, é só esse número aqui e pronto. Por exemplo, se eu tiver aqui 0,25, isso daqui é um decimal exato. Já se eu tiver aqui 0,25, se eu tiver aqui 0,25, 25, 25, reticência, esse decimal aqui ele não é exato. A reticência está indicando que esse 25 aqui ele é infinito. Então aqui eu tenho um decimal exato e um decimal não exato. Tranquilo?
essa diferença entre esses dois caras. Perfeito? Então, os números racionais se apresentam para a gente dessa maneira, na forma decimal exato e na forma de decimal não exato. Os números racionais, a sua característica principal é de ele aparecer escrito na forma fracionária. Então, são os números fracionários. A ideia de números fracionários, essa é o conceito preciso de um número racional. Então, o que é um número racional? Você vai já saber. Então, veja só, os números fracionários. Quem são os números fracionários? São os números, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1 sobre 2, ou então se eu tiver 3 sobre 5. Então, isso daqui são números fracionários. E esses carinhas aqui é que caracterizam de fato um número racional. Aqui, 1 sobre 2, aqui está indicando que eu tenho uma parte de duas. Então, foi essa a ideia que levou o homem a criar os números racionais, para representar parte de um todo. Tranquilo? Quando eu tenho aqui 1 sobre 2, isso significa dizer que eu peguei um todo e dividi em duas partes, e que dessas duas partes eu fiquei com uma. É isso que representa os números racionais, representar aquilo que eu tirei de um inteiro, de um todo. Tranquilidade? Agora veja só, eu te pergunto, o que tem de comum os números 2, menos 2, 5%, 0,2, 0,222? O que esses caras têm de comum? Eles são números racionais, óbvio. Mas esses números, eles podem ser escritos na forma fracionária. Eles podem ser escritos na forma de fração. É isso que caracteriza que um número é de fato racional. É eu poder escrever ele na forma de fração. Então, o número ele é só considerado racional se ele puder ser escrito na forma de fração. Beleza? Então, vamos representar aqui. Ó. Como é que eu vou representar esse cara aqui na forma de fração? É só você fazer isso. Ó. Eu vou pegar o 2, colocar uma barrinha, porque toda fração tem essa barrinha, e abaixo dele eu vou colocar o número 1. Pronto, eu transformei o 2 em uma fração. É só isso, professor? Só. Nada de extraordinário. O menos 2, como é que eu transformo o menos 2 em uma fração? Simples. Vou pegar aqui, eu vou escrever a barrinha de fração. Sobre a barrinha de fração, vou colocar o menos 2. E abaixo da barrinha de fração, vou colocar 1. Pronto, resolvido. Mas, professor, é só isso? Só. Nada de extraordinário. Beleza? Agora 5%. Como é que eu represento 5% na forma de fração? Vou ter aqui a minha barrinha de fração. Repare ó, que aqui nos dois primeiros exemplos eu coloquei o 1 abaixo. Então, todos os números fracionários vai ter esse 1 aqui embaixo. Então, vou colocar o 1 aqui embaixo também, já que vai ter, né? Pois é, vai ter esse 1. Só que quando o número é percentual, esse 1 vai ficar acompanhado de 2 zeros. Então, aqui eu vou ter o número 100. Então, olha, toda vez que nós temos o número percentual, sempre, pessoal, não esqueçam mais disso. Toda vez que nós temos um número percentual para escrever na forma de fração, o número que vai ficar aqui embaixo é 100. Sempre, sempre, sempre. E em cima é o númerozinho que está aqui escrito. É o 5, sem o símbolo mais de porcentagem. Porque quando eu coloco esse símbolo de porcentagem, é para representar aqui a linguagem escrita na forma percentual. E quando eu quero transformar esse cara aqui na linguagem fracionária, aí eu não preciso mais colocar o símbolo de porcentagem, é só escrever os números normais. Tranquilo? Então, 5 sobre 100 é a mesma coisa que 5%. Então, olha, toda vez que tiver um número percentual para transformar na forma fracionária, é só colocar o denominador 100. O que isso significa? Isso daqui está dizendo que de 100 reais, 5 é teu, beleza? Então, do todo, tu tem uma parte, que é 5. Essa é a ideia de números racionais, representar a parte de um todo. Tranquilidade? Aqui nas raízes exatas, esse exemplo aqui é o mesmo lá de cima dos números naturais. É só você colocar o denominador 1 aqui, pronto, transformou isso em uma fração. Agora vamos para cá, os decimais, os números decimais. Como é que eu escrevo os números decimais na forma de fração? Olha, veja só, esse cara aqui, como o decimal é exato, vai ter o número 1 aqui de baixo. Opa, beleza. Vai ter o número 1, todos vai ter o número 1. Então, quando o decimal é exato, eu vou colocar o 1 aqui de baixo.
E eu vou ver aqui o meu decimal. Tem quantos números depois da vírgula? Então, eu estou observando que depois da vírgula, bem aqui tem a vírgula, e depois da vírgula só tenho um número, que é o 2. Então, essa quantidade de número que tem depois da vírgula é um zero que eu acrescento aqui para fazer companhia com esse 1. Então, vai formar o número 10. E aí em cima, quem que vai ficar na parte de cima? Na parte de cima vai ficar todo esse número aqui sem a vírgula. Todo esse número aqui sem a vírgula é 0, 2. 0, 2, esse 0 aqui não tem valor nenhum. Então vai ficar simplesmente 2 aqui na parte de cima. Então 0,2 na forma decimal é 2 décimos. Vou te dar mais um créditozinho aqui. Se eu tiver aqui 0,25, é um decimal exato. Como é que eu represento esse cara na forma de fração? Bom, eu vou colocar a minha barrinha de fração, vou colocar o 1 aqui, porque vai ter. Agora eu vou ver aqui, ó, tem quantos números depois da vírgula? 2 números depois da vírgula. Isso significa dizer que você tem que colocar 2 zeros aqui para fazer companhia com o 1. Então aqui vai ficar o número 100. E em cima é você escrever todo o número sem a vírgula, então aqui vai ficar 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%. Concorda? Beleza. Então, é assim que nós representamos os números decimais exatos na forma de fração. E os decimais não exatos, que são as dízimas periódicas. Pessoal, eu tenho um vídeo onde eu explico o passo a passo de como escrever uma dízima periódica na forma de fração. Eu convido a você a assistir. O objetivo aqui meu não é estar explicando aqui como é que escreve esse número na forma de fração. Beleza? Eu vou só representar esse cara aqui na forma de fração, mas o objetivo não é esse. Então, como é que eu represento esse cara aqui na forma de fração? Bom, se vai ser fração, então vai ter a minha barrinha. Como é uma dízima periódica, olha aqui o detalhe. Quando é dízima periódica, o denominador não é 10, não é 100, não é 1000. O denominador vai ser 9. Beleza? Por isso eu te convido a assistir o vídeo onde eu explico o porquê desse 9. Então vá lá, assista e fique por dentro das informações. E na parte de cima vai ser quem? Na parte de cima é o número que está repetido. Quem é o número que está repetido aqui? É o 2. Então, o número fracionário aqui vai ser 2 nonos. Beleza? Então, olha só. Todos esses números que eu escrevi aqui, o 2, o menos 2, o 5%, o 0,2, o 0,222, todos eles eu coloquei na forma de fração. Foi possível escrever na forma de fração. Então, a perguntinha que eu te fiz lá no início, o que é um número racional? Número racional é todo e qualquer número que nós podemos escrever na forma de fração. Portanto, quando alguém te perguntar o que é um número racional, você já sabe, é todo e qualquer número que nós podemos escrever na forma de fração. E que esses números se apresentam de várias formas no nosso cotidiano. Eu te mostrei aqui como que você vai identificar esses números no seu dia a dia. Beleza? Espero que você tenha gostado. Obrigado pela tua atenção. Já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Obrigado pela tua atenção, fique na paz, aquele abraço, nos veremos no próximo vídeo. Tchau!